Xi Jinping e Vladimir Putin reforçam a aliança estratégica, enquanto Modi sinaliza aproximação em reação à imprevisibilidade dos Estados Unidos. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Retti. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. I've been very disappointed that India would be buying so much oil from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. Nessa semana aí, depois das notícias sobre a morte do Donald Trump, a gente teve, nas celebrações de 70 anos, né, da vitória contra os japoneses na Segunda Guerra, eles aproveitaram ali, a gente teve o encontro de Putin, Xi Jinping e Narendra Modi, com fotografias, depois reclamações do Trump, enfim. É a cúpula dos BRICS sem todos os BRICS, né, mas... Assim... A não oficial, a de verdade. Pô, não, achei vou discordar, mas achei uma... Qual que era o nome? Era um fórum específico. Organização para a Cooperação de Xangai. É uma coisa regional. Não, é regional, asiático, tal, só que juntou com as comemorações militares dos 70 anos da derrota dos japoneses. Isso, efeméride. E aí a gente tem toda a questão econômica e a questão militar. Né? Essa semana, começou com aquela foto Putin, Xi e Modi de mãos dadas, assim, conversando, rindo, como se fosse a vitória do Rick, né? Dos BRICS, do Rick. Uhum. E aí, no meio da semana, você tem aquele desfile em compasso, né? Desfile militar, uma coisa gigantesca, Xi Jinping com a roupinha do Mao Tse Tung. E aí me lembrou 2008. 2008 foi o ano das Olimpíadas em Pequim, né? Eu lembro minha família, assim, minha bisavó, que maravilha, olha a China, e ficando surpresa com o que via. Disseram que 2008 foi o ano da China. Eu senti isso vendo nessa semana, né? Eu senti esse poder chinês, sabe? Tudo bem que a gente sabe que a China é uma grande potência, mas de consolidar visivelmente a superpotência chinesa chegando. Esse foi um golpe duro, né? Sobretudo a presença do Modi, né? Que a Índia e a China, ainda que o BRICS exista, ainda que sejam mercados muito comuns e pujantes entre os países, ainda assim eles são dois países que têm suas rusgas. Então eu acho que esse evento, ainda que não tenha sido um evento importante em questão de tratados, em questão de assim, não se firmou nada, não se falou nada, não foi nada, mas foi um recado aos Estados Unidos de que a Índia pode estar caminhando cada vez mais pro lado de Pequim, né? E eu acho que tem uma segunda demonstração da força da China aí, que é a venda de material bélico, né? Eu acho que esse desfile ficou muito, pra mim, quase como um grande mostruário para potenciais interessados. Quer dizer, a China já disputa, né? Mas entrando mais forte nessa disputa por venda de armamento. No sentido, olha, eu sou um parceiro confiável em todos os sentidos. Eu sou um parceiro confiável do ponto de vista comercial, político e militar. Então, países que têm conflitos e precisam renovar o seu armamento, podem contar com o nosso arsenal renovado, o nosso arsenal pronto para operacionalizar, né? E assim, acho que essa questão do evento da reunião dos três, é difícil imaginar um evento da OTAN nesse mesmo sentido, né? A gente fala de uma organização que existe há muito mais tempo e que já demonstrou alianças muito mais duradouras do que, por exemplo, as relações entre China e Rússia, China e Índia, mas hoje o governo Trump isolou um pouco os Estados Unidos e a União Europeia, como a gente sempre fala, né? Claro, a União Europeia correu para fazer um acordo, mas não foi um acordo feito com um sorriso no rosto da União Europeia, né? A União Europeia fez porque é muito dependente do mercado americano, justamente por essas relações se estabelecerem desde 45. Mas você não vai ver demonstrações públicas de enorme satisfação e de proximidade e de companheirismo entre os principais presidentes do bloco europeu e do Trump. Na verdade, é desconfiança. Então, eu acho que é também para contrastar um pouco com esse ambiente de aliados, ou antigos aliados americanos batendo cabeça, no momento que o Trump apresenta uma presidência bem isolacionista, e países que são conhecidos pelo seu isolacionismo, China, Rússia, mostrando uma cooperação internacional. Fala-se nesse comunicado conjunto aí nesse evento, de cooperação internacional, fala-se quase de um multilateralismo. Eu fiquei com a impressão de estar lendo um texto noventista feito pelo FMI, sabe? e não um texto assinado pelo Xi Jinping e pelo Putin. Mas eu acho que é um pouco esse recado trocado. Quer dizer, se você quer discutir multilateralismo, se você quer discutir cooperação, se você quer discutir solidez nas suas relações comerciais, venha falar com a diplomacia chinesa, porque ela garante tudo isso, enquanto os Estados Unidos parece muito mais dependente de uma política interna e de uma política de governo, como a gente já colocou em várias vezes no programa. O próprio Putin chegou a falar sobre isso. No evento ele tá falando ali com os jornalistas, ele fala, não, porque veja como tá imprevisível a política americana, e aí ele cita o Brasil. Ele fala, não, a questão do Brasil com o presidente Bolsonaro, a gente vê que as tarifas são feitas à moda da casa, assim, né? Concordo plenamente
com você. Acho que esse foi o grande recado do evento, assim, de que nós aqui somos parceiros mais confiáveis, juntos, estamos aqui rindo, enquanto o Trump morreu esse final de semana. Foi jogar golfe, né? Morrer foi jogar golfe. Eu acho que esse é o recado passado até para a União Europeia, né? Que é um bloco ainda indeciso em relação para qual caminho tomar, e ela naturalmente tende a ficar próximo dos Estados Unidos pela cooperação histórica que os dois têm, mas que a médio e longo prazo pode não se confirmar, né? Se as presidências americanas optarem por esse isolamento de maneira mais flagrante em relação aos seus antigos aliados, é natural que esses países vão procurar novos parceiros. E o mercado chinês, que já é um mercado cada vez mais integrado na União Europeia, pode cada vez mais encontrar parceiros e clientes potenciais. Né? É isso, porque eu fiquei pensando, até então nós viemos falando do BRICS como um acordo entre alguns países que faziam negócios entre si, tinham características em comum, mas não era um grupo, né? Nunca fechava uma unidade. E aí nós vimos isso muito por conta da Índia, eu acho que a taxação da Índia foi fatal para isso, mais do que a do Brasil, até por uma questão geográfica, né? São 3 países que estão ali no mesmo continente, né? Mas, né, vocês falaram da União Europeia, e aí eu puxo um pouco para o lado do Brasil também, como essa união com os BRICS faz muito sentido para o Brasil, e é importante você ter essa união, essa organização, porque um tratado de livre comércio com a União Europeia não faz verão, né? Assim como para a União Europeia não faz verão, para nós aqui do Brasil também não faz verão. Então você precisa ter essas outras pontes que agora estão mais com os BRICS, né? Mas se a gente pensar, cara, o Brasil meio que tá ficando sem alternativas também em alguma medida, né? Porque assim, o plano Mercosul acho que deu errado, ou pelo menos ele tá em ato até que a Argentina fique mais solidária com o bloco, né? Enquanto o BRICS, até por essa questão geográfica e pela força que assim, tudo bem, quando a gente tomou 100% de tarifas, claro, os países se pronunciaram na Praça das Nações. Mas não é que ninguém veio realmente estender a mão, assim, aquela coisa, né? Não foi o caso, não foi o caso. A gente se tornou nos BRICS, ou seja, que a gente já não sempre foi, né? Um membro de classe B. Sim. A gente não emergiu. Enquanto Índia e China cresceram muito e a Rússia continua com seu poder ali, herdado do século XX, assim por diante. Tem voz, né? É que tem muito armamento, né, meu amigo? Isso aí ajuda. O Brasil não tem muito armamento e não construiu o mercado pujante que a China e a Índia construíram. A gente acaba entrando numa órbita chinesa quase obrigatória, né, cara? Mas assim, a gente entra na órbita chinesa, a gente não é parceiro da China. Né? Eu concordo, mas assim, eu fiquei pensando que você estava falando do Mercosul, só para pontuar, essa é a parte boa de estar em órgãos multilaterais. O Brasil está nos BRICS, em algum momento ele foi vendido como a grande bola da vez, depois ele pareceu desimportante ali num outro contexto de reconfiguração global e agora ele volta a ser central. A mesma coisa o Mercosul. Hoje o Mercosul parece desimportante. E talvez ele não consiga retomar o otimismo daquelas presidências de esquerda simultâneas na América Latina no início do século, onde existia essa cooperação sul-sul. Mas no final das contas, estar em órgãos multilaterais é importante porque a roda da fortuna gira. Sim. Isso pode, o que hoje é desimportante, pode ser a sua tábua de salvação num dia chuvoso. Então eu acho que é um pouco isso. O Brasil tem que se manter aberto, como se mantém a diplomacia brasileira sempre foi muito competente nisso, a todos esses canais de diálogo. Quer dizer, hoje os Estados Unidos é uma porta muito mais fechada, a possibilidade de manter e de restabelecer um diálogo com os Estados Unidos na presidência do Trump é improvável, mesmo que as tarifas possam ter sido amolecidas aí com as negociações que o Brasil vem realizando. O Mercosul, a questão da Argentina, a gente tem que ver até quando o Milei resiste, né? Ele parece estar vendo o pior mês da presidência dele, mas enquanto o Milei for presidente também, pela importância que a Argentina tem, parece um bloco mais desimportante. Mas a União Europeia voltou ao radar, que com o Bolsonaro parecia bem distante, né? A União Europeia parecia antagonizar muito mais do que antagoniza com o Lula, principalmente o Macron e outras lideranças mais centrais, e a China, claro, né? Inclusive o relatório aí comercial de importações e exportações mostrou que boa parte do destino da importação da carne brasileira nos últimos anos foi para o México e para a China, substituindo o tradicional destino nos Estados Unidos. Então é isso, é manter canais de diálogo abertos. É isso que afeta o Grêmio, é como o Brasil consegue se postar, porque ele nunca vai ser tão influente fora da sua órbita doméstica. Então ele precisa estar sempre orbitando países que de fato influenciam e que podem construir alianças e cooperações que possam dar resultados estratégicos de cooperação e comércio para o Brasil. E os BRICS são isso hoje. E é interessante, vocês falaram, o acordo Mercosul está mais distante por conta do Milei, e você vê como a Argentina é barulhenta mesmo, porque... Tem mania de grandeza, né? Exato, porque quando o Macron era contra,
parecia mais perto. né? E agora o Macron é super a favor, e mania de grandeza aqui do lado acha que é o rei da cocada aqui, e tá empatando, né? Ele fala muito em acordos bilaterais, né, o Milei? Ele parece ser bem contra um acordo multilateral entre blocos. Sim. Ele acha que é mais proveitoso para a Argentina fechar acordos bilaterais. Ele já falou até de sair do Mercosul em outras oportunidades, não saiu, porque, enfim, Também não dá, né? já estamos aqui mesmo, né? Também não dá. Mas só que talvez eu corte depois também, porque é meio papo de maluco. Mas, pô, uma coisa que me saltou os olhos quando eu vi, e eu vi várias vezes, foi aquela conversa entre o Xi Jinping e o Putin e o Kim Jong-un. Falando lá, não, agora com a nova medicina aí e tal, você pode viver até 150 anos, tal. Irmão, o Zizek já falava disso aí há muito tempo. Verdade. Tem uma palestra do Zizek que ele fala com todas as palavras. Muita gente não acredita em mim, mas hoje em Taiwan você tem um mercado de órgãos e os grandes bilionários do mundo vão lá comprar seus órgãos. A gente viu aí o bagulho do Faustão aí esses meses aí, cara. É uma realidade. Não, mas Mas agora uma realidade. você que disse que ia ser louco, eu vou ser mais louco ainda. Mano, Não foi um aceno a Elon Musk. o Elon Musk é o grande cara dessa parada aí, cara. Ele quer viver pra sempre, pô, nova eugenia, aquela coisa toda. É. Os caras teve um grande encontro na Casa... Acho que foi na Casa Branca. Foi. Os Big Techers e o Trump, em que os trocaram afagos ali. E o Elon Musk, por razões óbvias, não foi. Sim. E nesse sentido, essa conversa, esse papo de maluco dos três aí, é um negócio que o Elon gosta, tá? O Elon, Gosta. pô, dar uma de... Elon Musk e o novo Snowden. Né? o cara... Impossível não é, tá? Não é. O Impossível Elon Musk não é. gosta. O Elon Musk Elon gosta. Mas Musk pode ter é sido uma foda. piada com o Trump também, né? Com as notícias da morte dele, do tipo assim, Trump tá aí morrendo e eu vivo até 150 anos, tá com vitiligo, sei lá o que o Trump tem, e eu vivo até 150 anos. Eu fiquei pensando que esse vazamento pode ter sido só um bom humor chinês, que é pouco conhecido, né? E bem discreto, mas pode ter sido uma piada. Pô, será? Tipo, Eu não quero que seja uma piada, não. Você não quer que seja só uma anedota dos três? Que seja. Não. Porque quando Não, mas- o vazou, entre aspas, não existe, né? Não, uma reunião não, com não Kim é Jong-un, assim. Putin e Xi Jinping não vaza, né? Não vaza. Eles queriam que saísse. Por isso que eu fiquei pensando, será que não é uma anedota? Será que eles não estão só provocando o Trump? Do tipo Tá assim, bom. você tá debilitado e a gente tá aqui bem, o Putin parece ter a mesma idade desde que ele nasceu. Uhum. Não sei.